o ponto, meus queridos, é que nós estamos voltando para Deus. Deus é essa assim chamada fonte da qual fomos criados, emanados, manifestados. Compreende? Nesse momento, aqui no planeta Terra, o espírito tendo uma experiência humana, essa forma humana que temos no momento, é o instrumento adequado que nos é dado por Deus para que nos libertemos dessa matéria e possamos naturalmente voltar para a nossa origem espiritual, o assim chamado, Reino de Deus. Compreende? Isso que eu falei é apenas o resumo de tudo que temos que saber. Se você tem uma forma humana, essa forma humana se destina a esse assim chamado sacrifício ou esforço espiritual, onde você vai caminhar em direção à sua autorrealização. Ou seja, você vai tentar atingir esse ponto de consciência onde você vai passar a viver como um espírito nesse mundo de experiências materiais que é proporcionado pela sua assim chamada identificação momentânea com essa forma humana. Porém, a liberdade da ilusão consiste exatamente em você saber que o espírito, ele, de certa forma, é diferente da energia material e, portanto, dessa forma humana de vida. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que se você não utilizar essa forma humana para o propósito real a que ela é destinada, porque essa forma nos é dada pelo Ser Supremo, para que nós, dentro desse conhecimento que é recebido e realizado pelas grandes almas que já passaram nesse mundo e atingiram a verdade e se libertaram naturalmente, temos que seguir os passos dessas grandes almas que legaram a nós o conhecimento de suas realizações. Então, esse corpo material, essa personalidade, essa forma humana é o nosso bem mais precioso que temos aqui nesse mundo material, exatamente porque essa forma é um instrumento que possibilita que usemos a nossa inteligência espiritual, ou Budi, a luz da alma, para despertar, para ver naquilo que se chama o esquecimento, as trevas, a escuridão, para que possamos enxergar o propósito, o objetivo que há por trás de todo esse véu da ilusão. Então, quando você desperta, naturalmente surge um desejo em seu coração para avisar, a todas as almas que estão dormindo assim numa espécie de sonho,
hipnótico, da comodidade ou normalidade da ilusão, você tenta acordá-las para que elas aprendam a usar essa forma humana da maneira que foi desejada por Deus. Se você está numa forma humana, ou seja, se você já ultrapassou os limites de uma forma animal, de uma forma vegetal, de uma forma mineral, e agora se encontra nessa forma humana, significa que você tem o potencial natural dentro da evolução de sua consciência através de várias formas inferiores à humana, e agora, logicamente, atingindo a forma humana, você tem essa possibilidade de se estabelecer nessa inteligência que vai iluminar a sua mente, que vai proporcionar um caminho seguro, progressivo, dentro desse assim chamado mundo material, que nada mais é do que uma projeção da sua mente. Isso é tudo que temos que saber, que estamos voltando para Deus, que estamos voltando para o nosso lar original, para o mundo espiritual, que está muito além da compreensão do que é o mundo celeste, ou o assim chamado paraíso, depois da morte, né? Existe um mundo espiritual eterno. Lá tudo é pleno de conhecimento, de consciência. Lá tudo é bem-aventurado, feliz. Lá só existem corpos espirituais dentro de uma plataforma absoluta de compreensão, que só será possível entender isso se aqui nesse plano terrestre você fizer esse esforço interno de atingir a realidade de si mesmo. Nessa forma, né, humana, perguntamos: quem sou eu? Quem é Deus? O que é esse mundo? O que é a vida? Por que eu estou aqui, nesse local, esquecido, sonhando? De modo que você tem que acordar. E para isso existe o auxílio das revelações, do conhecimento, das pessoas que já estão despertas, vivendo no espírito, e por isso temos que nos associar imediatamente com almas avançadas, conforme é explicado pelo próprio Deus no Bhagavad Gita, no verso 34 do capítulo 4, que devemos nos aproximar de seres avançados em realização espiritual, enquanto estamos encarnados aqui nesse mundo material, ou seja, na experiência humana, e através dessa aproximação autêntica, né? Não desafiante, mas autêntica, devemos fazer perguntas e prestar serviço a essas almas que estão despertando outras almas nesse mundo, de modo que através da nossa curiosidade interna e do nosso auxílio à expansão desse conhecimento no mundo material, vamos receber assim impressões sutis do nosso plano
de luz, né? O plano búdico que está acima da mente, e esse plano vai revelando para nós, junto com a energia de todas as almas avançadas, a nossa própria realização. Na forma humana também é muito importante você se sentar em meditação. A meditação, ela interioriza os seus sentidos. Quando a pessoa está dormindo nesse mundo material, ela simplesmente vive uma vida externa, né? Ela raramente pensa no espiritual, raramente sente um desejo real de conectar a sua alma à alma suprema, o espírito a Deus, que é tudo, né? Deus é tudo. Mas não podemos entender isso porque nossos olhos estão fechados, não conseguem contemplar a divindade, porque isso só é possível com os olhos do Espírito, com os olhos da sabedoria avançada e realizada, e principalmente através da energia do amor. Amor é isso, quando você está situado nessa condição amorosa ao divino, isso significa que você tem a possibilidade de estabelecer um vínculo puro da sua mente com ele. Seus sentidos se tornam refinados dentro da sua realização, da percepção da realidade. E então, quando você caminha nesse mundo com a sua forma humana, naturalmente você não só percebe que essa forma não é você, como você utiliza os sentidos para contemplar o divino em tudo o que existe dentro dessa área de manifestação, de criação, né, de beleza, todas as riquezas naturais, todo conhecimento, todo poder, toda espécie de renúncia, de famas, tudo isso é a manifestação divina sendo distribuída em todo o universo. Tudo acontecendo aqui de modo velado, porém para a pessoa que despertou, ela pode compreender que tudo é o divino e que dentro desse contexto divino, ela compreende que está num mundo de ilusão e se prepara nessa forma humana para voltar ao mundo de contextura divina, onde tudo é bem-aventurança, felicidade, amor, pureza, ou seja, tudo que é concernente à ressonância natural do espírito que você é. Nas escrituras é dito que o espírito é Sat Chit Ananda, existência pura, conhecimento pleno e alegria, felicidade, pureza, bem-aventurança. Essas são as características daquilo que somos realmente, porém estamos negligenciando tudo isso porque vivendo uma vida ilusória, identificados, né, com essa forma humana. Eu sou alemão, eu sou brasileiro, eu sou humano, eu sou do planeta Terra, eu sou do universo do Senhor Brahma, de 4 cabeças. Então, quando você está nessa energia de identificação com a matéria, você naturalmente perde o seu poder, né, espiritual de realização. No Bhagavad Gita, Deus diz que para vencermos a mente que cria esse engano, essa ilusão constante,
que mantém esse sonho da alma que está dormindo ou apagada. Deus está falando que devemos praticar constantemente a vida de lembrança do que somos, do Espírito. E devemos nos desapegar da energia material. Devemos interiorizar os nossos sentidos mais para essa camada da alma, para que assim possamos recuperar a nossa consciência original, aqui mesmo nesse planeta Terra, nessa forma humana, e parar de desperdiçar o nosso tempo e energia. Temos que pensar nisso urgentemente, porque essa é a necessidade real daquilo que somos. Por isso é dito que devemos, em primeiro lugar, buscar essa interiorização, esse assim chamado, né, o reino de Deus. Buscar entrar em contato com essa energia divina que habita em nosso coração agora mesmo, porque Deus ele nos acompanha em cada experiência, e através dessa conexão, né, tudo na vida que se deve à nossa sobrevivência ou às nossas satisfações básicas vão ser acrescentadas. Porque só existe um diretor supremo na vida de todas as pessoas, ou de todos os espíritos que estão passando agora por essa fase da experiência humana. E aí esquecemos isso e queremos controlar a nossa vida com um padrão ilusório de concepção do que é a vida, e deixamos a divindade em segundo plano, sendo que essa divindade é o controlador supremo, o supervisor amável da vida de cada ser que está se rendendo a ele. Deus, né? Temos que nos render imediatamente a esse ser supremo, a causa de todas as causas, a origem de tudo, o ser que nos manifesta, a fonte primordial. No Bhagavad Gita, né, chamado o Senhor Krishna. Esse nome Krishna significa, é um nome de Deus entre infinitos nomes que Deus tem. O nome Krishna significa que Deus está atraindo tudo para Ele, de modo que estamos voltando para Deus. Krishna está representando essa atração amorosa. Tudo o que é criado é amor, né? Deus é esse amor infinito se manifestando em tudo, mas como esquecemos o nosso lado, né, de ser, na realidade, espíritos puros, partes integrantes de Deus, não conseguimos sentir esse amor divino imanente em tudo, em todos, em cada átomo. Não conseguimos ver, porque não estamos vivendo no espírito. Não conseguimos sentir amor, que é o atributo essencial e natural do espírito, já que ele é parte integrante de Deus, que é a fonte de todo amor. Temos que mergulhar a nossa existência nesse amor puro por Deus.
estabelecer, né, essa integridade de alma com a alma suprema, para que a nossa vida aqui nesse mundo material, enquanto estamos encarnados nessas formas humanas, possam ter a vitória completa, a satisfação plena de todas as nossas, assim chamadas, necessidades de evolução. Porém, as pessoas não querem ouvir esse conhecimento. Elas assumiram uma normalidade ilusória, uma vida cômoda, confortável, dentro dos limites que ela acha que está bom, mesmo dentro de uma tristeza, de um sofrimento, de uma dor, de um trauma. As pessoas vão se adaptando a essas condições provindas da sua ilusão, do seu esquecimento, e vivem uma vida humana completamente fútil, artificial, uma vida humana sem cultivar o essencial, apenas pensando, né, em dinheiro, fama, poder, destaque, até mesmo para os assim chamados espiritualistas de meia boca, que não entendem que o processo é mais profundo, onde você simplesmente tem que entregar a sua vida a esse propósito real da forma humana na qual as pessoas estão, pessoas espirituais. Esse é o objetivo, né? Vamos dizer assim, real, ensinado por Deus no Bhagavad Gita. Estou falando aqui do Bhagavad Gita, mas tem vários mestres que ensinam o mesmo propósito, se eles realmente atingiram a verdade do Espírito, né? Essa verdade que liberta, e libertos recebemos informações de diversas maneiras, né, mais adaptadas às pessoas de uma era dentro da sua evolução, com linguagens que podem ser facilmente compreendidas pela pessoa que já está mais avançado na vida espiritual, e seguindo esse processo com determinação, com rendição ao divino em nosso coração, naturalmente a divindade vai nos ajudar nesse processo, vai nos enviar, né, possibilidades, pessoas, lugares, circunstâncias, objetos que darão relevância ao nosso desejo maior dessa experiência humana. A pergunta é: o que você quer aqui nessa forma humana? Você quer seguir o padrão de um sistema que simplesmente está te limitando, te escravizando, deixando seus sentidos abatidos por desejos apenas materiais, onde no fim você nem quer saber mais de Deus, você não acredita mais em Deus, ou tem um tipo de crença induzida ou manipulada por instituições, sejam qualquer que elas sejam. Entenda isso. O seu objetivo na forma humana, o propósito pelo qual Deus te entregou essa forma humana, é que você use a sua humanidade para gerenciar a sua mente, purificar a sua mente, e assim você acordar no plano da alma. E acordado no plano da alma,
você se conecta com o divino em seu coração, e a partir daí surge, né, essa relação espiritual pura entre você e Deus, e o divino naturalmente vai manifestando na sua vida, assim chamada humana, dentro de uma capacidade espiritual, para você atingir esse máximo, que seria a experiência evolutiva da forma humana. Essa forma humana se destina a você acordar os seus veículos superiores, estabelecendo essa conexão com a alma, e naturalmente a alma vivificada por esse despertar natural do sacrifício que você fez nessa forma humana para tentar voltar de alguma forma para o mundo espiritual. Tudo isso vai surgir dentro do seu coração como uma revelação natural, onde você vai compreender aquilo que você já sabe, porque você sempre é eternamente o Espírito. Só que agora você está dormindo, e você precisa somente acordar. Acordar significa que você está vendo esse mundo material agora com os olhos do Espírito, seguindo a vontade divina no seu coração, caminhando com esse corpo material numa experiência completamente diferente do que era antes, quando você estava identificado com essa forma humana e submetido à ilusão da sua mente que projeta esse mundo. Temos que nos atentar para isso. A vida humana se destina a purificar a mente, porque só quando a mente está pura, ela adquire as qualidades e poderes naturais da alma, que é a expressão do seu espírito, que é uma manifestação de Deus, potencializando essa maravilhosa existência de autoconsciência. E quando você se situa nessa condição, significa que você atingiu o sucesso da forma humana de vida, e simplesmente quando vier a morte, conforme explica o Senhor Divino no Bhagavad Gita, ou seja, na hora em que você vai entregar, né, esses átomos que constituem a forma física, a forma astral, né, dos sentimentos, a forma mental, tudo isso vai ser entregue de volta ao armazém universal, e você vai voltar para o mundo espiritual, porque você elaborou nessa forma humana o exercício correto dado pela divindade e pelos assim chamados mestres, o atingimento dessa realidade eterna e inerente ao que você é sempre. E aqui nesse mundo material você expressa o serviço divino, né? O serviço devocional, ou seja, caminhar em ação amorosa para satisfazer ao Supremo, porque tudo é o Supremo, tudo é amor, tudo é bem-aventurança quando você está situado nessa posição consciente de que eu sou um servo eterno, amoroso de Deus, tendo uma experiência humana, e agora eu despertei, me conectei com o divino, atingi o sucesso da forma humana, e agora espero o momento em que Deus vai me retirar dessa estrutura, né, de carne física,
emocional e psíquica e vai me conduzir de volta para o mundo espiritual, onde vou viver em plena condição real daquilo que eu sou, nesses aspectos de existência maravilhosa, plena, né, de consciência, sabendo exatamente agora quem eu sou na realidade desse contato com a fonte suprema, e simplesmente viver em felicidade. Essa felicidade que você está buscando agora nessa forma humana e não encontra, é porque você está buscando na ilusão, do lado de fora. Por isso você tem que meditar, para sentir esse gostinho da alma, que se expressa em Ananda, felicidade, bem-aventurança. E na medida que você vai sentindo essa felicidade, você vai entendendo aonde está o ponto em que você tem que ficar situado para ter uma constância de bem-aventurança, mesmo enquanto nessa assim chamada encarnação da forma humana. E aí você se torna um ser completamente diferenciado, sempre com bom humor, criatividade, alegria, entusiasmo, determinação, até mesmo satisfação de viver nesse mundo material, porque agora você está acordado, vivendo com consciência plena do que você é, sentindo a presença divina em tudo, em todos, em todas as suas manifestações, já que você começa a co-criar com Deus, dentro da vontade amorosa dele, o seu próprio caminho de ser. Temos que pensar nisso imediatamente, porque a vida está passando, e se você não realizar isso aqui e agora, nessa forma humana, depois da morte, isso não vai ser possível. Porque as coisas acontecem aqui e agora, nessa forma humana, nessa plataforma física. Essa plataforma física contém todas as dimensões. Você é um ser multidimensional. E dentro da plataforma física você tem que galgar a consciência de todas as dimensões que estão aqui agora em torno de você, até atingir essa dimensão divina, que é a presença de Deus em seu coração, a superalma, Paramatma. Tudo está aqui, tudo está aqui. Então a vida vai se tornar divertida, um passatempo espiritual para você. E Deus naturalmente vai usar a sua forma humana junto com você como um instrumento de expandir a mensagem divina no coração das pessoas, assim como estamos fazendo aqui e agora, né? Deixando a alma ser inspirada pelo divino. Mas terminando aqui a exposição dessa reflexão, apenas lembre-se que você está voltando para Deus. Deus já está atraindo você de volta para Ele. E quanto mais você se rende ao divino, com essa compreensão que acabamos de estabelecer aqui, nessas palavras, quanto mais você se rende ao divino e ao entendimento desse propósito da vida humana, mais rápido você volta para a sua condição feliz e eterna de ser. Você sai dessa condição temporária e infeliz de ser, que é a falsa identificação com a matéria. E isso é simples, isso não é complicado. Mas depende, né, do nosso assim chamado sacrifício ou sacro ofício, o ofício sagrado de usar a vida para se estabelecer nessa vida suprema de uma forma consciente e realizada,
fruto, né, do estudo, das meditações, de seguir alguns processos espirituais, desapego, prática constante. E é isso que temos que fazer até o final dessa vida humana. Não estamos aqui nesse mundo material simplesmente para desfrutar e possuir as coisas. Estamos nesse mundo material para despertar, acordar desse sonho e não viver nesse sonho de uma forma cômoda, enganosa, onde não haverá nenhum fruto memorável se você simplesmente se perder nisso, né? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Meditem nisso. Se ganhamos a alma, então ganhamos o mundo e ganhamos Deus. E se ganhamos Deus, nos estabelecemos nessa energia essencial do amor. E isso só pode entender quem realiza essas coisas. Mas tão logo você se renda a esse propósito que comentamos aqui nessa reflexão, imediatamente o divino no seu coração entra em ressonância com a alma e vai revelando tudo dentro dessa plataforma superior à mente, ao intelecto. Essa é a única coisa que os assim chamados mestres ou almas avançadas podem fazer por nós, dar esse conhecimento, esse entusiasmo de seguirmos a vida espiritual e de alguma forma sermos, né, o exemplo disso, passando a nossa realização e palavras fidedignas que estão equivalentes à autoridade suprema, conforme é revelado no conhecimento deixado aqui nesse mundo material. Meditem nisso. Tenho esse desejo, quero voltar para Deus. E você pode voltar para Deus sem sair desse mundo. Voltar para Deus é uma questão de consciência, né? Consciência de Deus. Desejem arduamente estar nessa consciência de Deus, e assim Deus vai agir no coração de vocês, vai enviar o auxílio necessário para que nós possamos realmente entender que também somos deuses, deusinhos poderosos, co-criadores, felizes. E isso é eterno, você só vai expandir sua consciência infinitamente. E agora na forma humana faça esse trabalho que é atribuído a ela, né? Edificar os seus instrumentos superiores para reviver a beleza daquilo que você é, mas que no momento você não pode vivenciar porque está rejeitando a única coisa que é a realidade a ser feita nessa plataforma aqui da matéria. Ok? Amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!